Fala, meus amigos apostadores, estou aqui em Belo Horizonte passando as férias, visitando a minha família e eu quero saber de onde você está me assistindo, então comenta aqui qual que é a sua cidade. Eu fico por aqui até sexta-feira, então o estúdio está um pouquinho improvisado, mas eu conto sempre com o apoio de vocês e vou tentar postar os vídeos com as dicas um pouco mais antecipadas do Brasileirão de amanhã, vai sair hoje à tarde, beleza? Então já deixa o like aqui, comente qual a sua cidade e vamos embora para as dicas de hoje, porque tem muita dica boa, tem dica para Série B, Sul-Americana, bilhete de odd alta, finalizações, tudo que vocês gostam. Vamos lá. Chegou a hora de simplificar suas apostas. Na conta Bpag, você tem seus sites favoritos no mesmo lugar, para se divertir com segurança e cashback. Crie essa conta e saia na frente. E vamos lá, pessoal, hoje a gente começa com o jogo do América de Cali diante do Bahia. O América de Cali é um time chato, se defende bem, conseguiu segurar vários adversários no cenário fora de casa já nessa Sul-Americana. Foi assim diante do Corinthians, diante do Racing, mas é um time também que não é um primor ofensivo, então os jogos tendem a poucos gols. Os jogos do América de Cali são muito pegados, né? E o time vem numa sequência aqui, ó, de apenas uma derrota nos últimos 10 jogos. Mas olha a quantidade de 0-0. São 3 jogos seguidos sem gols dessa equipe. Para a partida de hoje, o time vai ter aqui algumas mudanças, né? Já que o José Cavadia foi expulso no jogo de ida e o Christian Barrios, ele sentiu dores no jogo de ida, né? Então o atacante pode ser que desfalque essa a equipe. O time joga aqui num 4-4-2 clássico com pressão dos seus jogadores, ponta e alguns escanteios. Ora alterna jogos de mais volume, ora jogos um pouco mais defensivos. O jogo ficou 0-0, então qualquer vitória dá a classificação para o América de Cali, mas não precisa de ser também aquela pressão. O time deve tentar se impor, criar suas chances, mas o jogo deve ter forte marcação aqui. O Bahia chega para esse jogo após 2 empates, um diante do América de Cali e outro diante da equipe do Fortaleza. O time teve algumas mudanças nos seus jogos recentemente, diante do próprio América poupou aqui, a torcida ficou muito chateada e no jogo diante do Fortaleza, o Bahia foi com seus titulares, saiu atrás, mas conseguiu buscar o empate. A grande incógnita aqui para a equipe do Bahia é a presença do atacante William José. Ele vinha acrescentando demais essa equipe e muito da queda ofensiva do Bahia se dá por conta da falta dele, da ausência desse jogador. Ele pode ter uma minutagem nesse jogo aqui, mas o provável é que o Luciano Rodrigues, né, seja o atacante. Ele não vem em boa fase. Até o Caule pode ser o atacante hoje. O time não vai poder contar com o Canu, com o Eric, com o Fred Lippert, Rezende e também com o Everton Ribeiro, um dos principais articuladores do meio-campo da equipe que estão suspensos. Mas vai ter tanto o Ademir quanto o Pulga. Eu tô com esperanças desse jogador aí, que é um jogador de muita velocidade e é um confronto, como eu falei, que ele tende a ser bastante parelho. As médias de gols aqui dos times estão bem baixas, o Bahia tem uma média um pouco mais alta de gols marcados aqui, mas é um jogo realmente com tendência a poucos gols. Para bilhete aqui, o menos de 3,5 gols é bastante interessante. E outro cenário interessante aqui para esse jogo, pessoal, é a média de cartões, tá? Pelo menos 4,5 cartões no jogo aqui, 3,5 para bilhete também é bastante interessante, porque é um jogo que tende a ser bastante pegado e o árbitro desse jogo também põe bastante cartões. No lado do América, eu vou chamar a atenção aqui para essa média de escanteios aqui, a média de 5,4. Então o que eu vou fazer nesse jogo, pessoal, já que as linhas aqui estão todas justas na minha visão, é pegar uma leve pressão do América de Cali no primeiro tempo, com 4,5 finalizações e também com pelo menos um escanteio do América de Cali no primeiro tempo. Uma pressão do América de Cali no primeiro tempo, mas com o Bahia também tendo eventuais chances. No mercado de finalizações, pessoal, quem mais me agrada é o Pulga, mas a cotação dele não está muito alta. O grande ponto é se o Bahia faz um gol também, ele vai se defender muito, então as finalizações podem cair. Então, assim, se você estiver buscando alguma coisa de finalização, 2 finalizações do Pulga que é interessante para poder colocar no bilhete, mas de resto, pessoal, eu particularmente não gostei muito de nada não, então o mercado de finalizações para esse jogo não é o que mais me agrada não. No segundo jogo a gente tem o Vasco recebendo a equipe do Del Valle e a dúvida aqui depois do 4-0 que o Vasco tomou. O que o Vasco vai fazer, né? Vai se preparar para o Brasileirão, onde ele não está numa situação muito boa, ou ele vai tentar reverter? Conhecendo o Diniz, ele vai dar o último sangue aqui para este confronto. Se ele pelo menos não ganhar aqui, ele vai ganhar moral com a torcida. Então o Vasco fazendo 1, 2, 3 gols, fazendo um bom jogo de volume ofensivo, de criação de chance, gols, ele vai ganhar bastante moral. E o Vasco tem feito algumas atuações interessantes, principalmente no volume ofensivo. Foi lá, inclusive, que a gente conseguiu acertar o nosso bilhete de odds 101, pegando cantos do Vasco e também finalizações. Então o jogo de hoje é um jogo de cenário parecido aqui, com o Vasco indo para cima. Só que o Vasco vai
ter alguns desfalques para esse jogo. O GB não joga, o Coutinho, o Lucas Piton e tem mais um que me fugiu agora, mas o Vasco vai ter na frente aí o Ryan, o Veguete e também o Nuno Moreira. O time do Vasco é um time, como eu falei, bem treinado, cada vez mais bem treinado pelo Diniz. Ainda tem muito a melhorar, principalmente no lado defensivo. Quando o Vasco toma gol, ele fica um pouco mais exposto, mas o Del Valle vem para poder se fechar e tentar o contra-ataque. É um time bom, um time técnico, um time perigoso e que joga bem futebol. Na Libertadores caiu porque pegou um grupo difícil. Não fosse assim, o Del Valle tinha até boas chances de passar. No seu campeonato é protagonista e gosta de aprontar contra os brasileiros. Poupou no último confronto aqui diante do Alcas, mesmo assim venceu e vem para poder tentar segurar. Então o cenário aqui é de catimba, é de enrolação de jogo e é de contra-ataque, né? Então perigo nessa linha do Vasco aqui de 1,70, porque o Vasco vai colocar esse resultado em risco a todo momento, dada a situação do confronto. O que eu vou recomendar para vocês aqui, pessoal, são 2 bilhetes. Um de cotação mais baixa, com pressão do Vasco no primeiro tempo, tanto de escanteios quanto de finalizações, e outro para o geral da partida, com muitas finalizações e muitos escanteios. Essa dica exclusiva lá do nosso grupo de Super Odds e de odds altas, tem o link no primeiro comentário e foi lá que a gente acertou esse bilhete aqui no último jogo do Vasco, com uma odd aí 100 e foi aí o estouro do nosso grupo. Se você quiser conhecer, o link está no primeiro comentário fixado. No mercado de finalizações, pessoal, Veguete, sempre linhas muito esticadas, ele finalizou 7 vezes aqui, e o Ryan também com linhas muito esticadas, mas 2 chutes a gol do Ryan aqui pode ser que seja interessante, mas o que eu mais gostei até o momento aqui foram chutes do Nuno Moreira. 3 chutes dele, pelo menos, na BetMGM, odd de 1,78. Para você ter uma ideia, essa linha na Betano tá pelo menos 4 chutes com odd de 1,45, ou seja, um chute a mais com cotação menor, e na 365 a cotação é 1,20. Então vou deixar o link da Betano aí no primeiro comentário fixado e você apoia o nosso canal também. Olhando também a média de chutes a gol, ó, o Ryan ele tem uma média interessante de pelo menos um chute a gol. 2 dele aqui pode ser que pinte também. Se você gosta de arriscar no mercado de finalizações, fica de olho, mas para o canal aqui eu vou deixar a do Nuno mesmo. Indo para o Brasileirão da Série A, a gente começa com o jogo do Operário contra a equipe do Atlético Goianiense. O Operário não vem numa boa fase recente, já são 4 jogos sem vencer, com 2 derrotas e 2 empates. Aliás, o time só venceu um dos últimos 10 jogos, então o Fantasma tendo problemas aí na tabela de classificação e no momento aqui ele vem brigando contra o rebaixamento. O ataque ele até melhorou em relação ao ano passado, são 18 gols, mas a defesa, que foi o grande pilar da equipe, na verdade, no ano passado, ela vem sofrendo muito mais gols. O técnico Alex vai fazer aqui pelo menos 2 mudanças. O Miranda retorna de suspensão e forma dupla com o Josef, e como o Alan, o atacante, acertou com o time lá da Indonésia, o Breno e o Pedro Lucas são candidatos à vaga aí. O Atlético Goianiense, por sua vez, né, também não chega em boa fase. Depois da derrota para o Criciúma, o treinador foi demitido. Agora vai ter o Lacerda aí comandando. E o lateral Guilherme Romão e também o atacante Sandro Lima foram barrados e devem sair da equipe. Então tá tudo desmoronando nessa equipe do Atlético Goianiense, que eu tinha mais esperança. Tinha alguns bons jogadores, mas não tá conseguindo render bem. O time segue aí com o Shailon, o William Maranhão no meio-campo, então meio-campo com alguns bons jogadores, mas o ambiente está muito turbulento. E o Atlético Goianiense é um time que fora de casa ele desempenha muito mal, né? Em casa ele até consegue alguns bons resultados, mas fora de casa o desempenho é muito fraco. Só conseguiu vencer o Atlético Paranaense aqui, de resto perdeu ou empatou e em muitos jogos sequer fez gols. O Operário, por sua vez, tem um desempenho muito melhor em casa e só perdeu um jogo nessa temporada. Com todos esses problemas do Atlético Goianiense, trocando de treinador, saída de jogadores e os bastidores muito complicados, e o Operário com a volta de jogador importante no meio, um pouco mais efetivo no lado ofensivo, eu achei aqui que por mais que o cenário geral do Operário não seja bom, e realmente não é, eu vou recomendar aqui o empate anula do Operário. Acho que a gente fica bem defendido aqui em caso de pegar um gol aqui do Operário. O time do Atlético Goianiense também não é um time que faz muitos gols e sofre muitos gols aqui. Então esse empate anula eu acho interessante para um time forte em casa, embora o desempenho geral não seja muito bom. Essa defesa do empate aqui eu acho interessante. No segundo jogo, pessoal, a gente tem aqui o Atlético Paranaense recebendo a equipe da Ferroviária. O Atlético Paranaense, cara, esse jogo aqui é para fazer raiva no torcedor, viu? Porque tava ganhando de 2-0 da equipe do Volta Redonda e conseguiu tomar a virada, cara. Isso aqui é uma coisa de doido mesmo. E a fase do Atlético Paranaense realmente não é boa, né? O momento é realmente muito conturbado e o time tá ficando cada vez mais longe aí do G4. O time deve ter mudanças para o jogo de hoje. O goleiro Santos deve voltar no lugar do Mikael, que não está jogando muito bem. E o lateral esquerdo Esquiel foi expulso e vai cumprir suspensão.
O ataque também vai ter algumas mudanças aí e à frente vai ter o Mendonça e o Allan Kardec. É um ataque não muito móvel, um ataque meio nível de Série B mesmo, mas quando o Atlético precisa, muitas vezes fica devendo. O time consegue volumar bastante, mas como ele é muito favorito, os times meio que se postam defensivos e o contra-ataque acaba pegando. É um time que tem boa média de escanteios aqui, 5,5, e a média de gols também é interessante. Do outro lado, pega um time que também está em crise, né, que é a Ferroviária. O time está na parte de baixo da tabela, não está conseguindo também muito bem desempenhar, está na zona de rebaixamento aqui e são 4 derrotas consecutivas, é a pior sequência da Ferroviária no campeonato. O time acabou de perder para a equipe do Atlético e até saiu na frente, só que teve um jogador expulso depois do empate e acabou tomando a virada aí, então a situação ficou muito complicada. Só que todos os jogos da Ferroviária têm sido bastante movimentados, é a tônica dessa equipe. O técnico Vinícius Bergantin, ele vai ter hoje mais uma dor de cabeça, né, porque foram 4 expulsos, além da saída do zagueiro Michael. Então, um time que está totalmente cambaleante. Eu vou chamar a atenção aqui para as finalizações da Ferroviária, que é um time que finaliza bastante, a linha está muito baixa, abriu 7,5, pode ser que seja interessante aqui, mas o cenário que mais me agrada, pessoal, é o cenário de gols, com o Cap querendo se provar, e com a Ferroviária fazendo jogos muito movimentados e com desfalques no setor defensivo. Linha de 1,46, o Cap não está fazendo valer nesse campeonato. A média de gols aqui de 1,5 ela é até baixa para o Atlético Paranaense, mas a Ferroviária sobe muito essa média. Então eu vou recomendar para vocês aqui o mais de 1,5 gols ao vivo desse jogo. Acho que a gente tem 1-0, 2-0 do Atlético Paranaense e até 1-1, 2-1 aqui como placares prováveis. Então eu gosto das chances de gols aqui neste confronto. Para poder finalizar, a gente tem o Atlético recebendo a equipe do Curitiba. E o Atlético ele vem como um dos times mais quentes nessa Série B aqui no momento, né? Ele ainda tá lá embaixo na tabela, mas é um time que tem simplesmente 5 vitórias nos últimos 6 jogos. E o jogo diante do Remo foi uma boa partida também. E bateu adversários, como eu falei, de gabarito. Operário em casa, Goiás líder da competição, América fora de casa, Avaí, Ferroviário, que estava quase que invicto dentro de casa também. Então o Atlético com excelentes atuações, o ataque funcionando muito bem, David Braga fazendo bons jogos, Rodrigo, o atacante. Então, assim, o Atlético vem bem aqui para esse jogo e bastante animado. Agora vai pegar um Curitiba que perdeu a sua invencibilidade de 9 jogos e que vem aqui para poder tentar buscar, né, retomar o caminho das vitórias. É um dos times que tem a melhor defesa do campeonato, então o Curitiba é um adversário difícil. O zagueiro Maicon volta hoje depois de cumprir suspensão e vai reforçar, e o time acabou de ter 5 gols sofridos diante do Paysandu. Então a defesa que vinha muito sólida, ela acaba de tomar 5 gols aí, só que é um jogo fora da curva, né? A tônica dos jogos do Curitiba é sofrer poucos gols. Mas a gente tem um Atlético que é um time que ofensivamente faz muitos gols e é um time que também sofre gols. Então acho que vai ser um jogo um pouco mais movimentado dos que as casas estão esperando. Primeiro que o Curitiba quer retomar o caminho das vitórias e não entrar no viés de queda. O Atlético é um time que cria chances, mas que também muitas vezes sofre os seus gols e toma gol na maioria dos jogos. Então eu vou tentar pegar o mais de um gol aqui, porque a linha de 1,5 já está quase 1,50. Então com 15 minutinhos aqui, 20 estourando, a gente vai ter um mais de um gol aqui. E aí com um gol, a dica reembolsada, com 2 ou mais é tudo nosso. E ele se embasa aqui pelo desempenho e principalmente necessidade das equipes nesses jogos que têm sido movimentados. É o que eu mais gosto aqui nesse confronto. Não encaro o empate anula do Atlético aqui, mas pelo momento também eu queria um dupla chance do Curitiba mais alto, em 1,70, 1,80, mas eu iria estar 1,50, então vou acabar ficando de fora. Então é isso, pessoal. Esses são os meus palpites para esta terça. Se tiver alguma coisa interessante no mercado de finalizações para os jogos da Série B, vou mandar lá no meu canal gratuito, que tem um link no primeiro comentário fixado, beleza? Não deixe de comentar com os seus palpites também e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço para todo mundo e boas apostas.